Bem, pessoal, nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à unidade 1 do físico e o tema 3, ciência e tecnologia. Lembrando que no tema 1, aliás, a gente viu o quê? Vimos como surgem as ciências, A gente conversou sobre aquela história de pensamento científico e pensamento mítico, a diferença entre pensamento mítico e científico. Já no tema 2, a gente viu a questão das medidas em unidades, a questão da grandeza, a questão de que era qualitativo, quantitativo, como transformar aquelas medidas, aquelas unidades, Então agora, para completar essa unidade 1, vamos ver ciência e tecnologia. Bem, pessoal, relação no slide 22 aí, temos o seguinte, relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Ciência pura. Bem, nesse capítulo aqui ele vai comentar um pouco das ciências e suas aplicações, Ele é bem semelhante, é como se fosse um complemento do capítulo, aliás, do tema 1, de como surgiu as ciências. Aqui é como se fosse um complemento, Então vamos lá. Relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Ciência pura é a parte da ciência que descreve os mais básicos objetos, forçando as relações entre eles e as leis que os governam. Tem por objetivo a produção de conhecimento em si. Ou seja, como a própria palavra diz, a ciência pura, ela está preocupada em entender aqueles fenômenos, certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de ciência pura. Essas que nós estudamos, por exemplo, física, matemática, química, biologia, certo? É a ciência pura, é a busca pelo conhecimento em si, certo? Sem nenhuma aplicação ainda, E já a ciência aplicada visa principalmente a geração de produtos que melhorem ou facilitem a execução de tarefas, ou seja, é dela que deriva a tecnologia. Já a ciência aplicada, como já está dizendo, é a utilização de conhecimentos para fazer alguma técnica, construir algo de melhoria, ter alguma aplicação. Bem, então como é que se dá essa relação entre ciência pura e ciência aplicada? Com relação à ciência pura, é a primeira, é a primeira a se desenvolver. Por quê? Porque a partir dela é que vamos inventar alguma técnica ou algum produto para melhorar no nosso cotidiano, para melhorar o nosso cotidiano. Por exemplo, vamos ver aqui o celular. No celular a gente tem algumas relações físicas ali, da questão da eletricidade, da ligação dos fios, e tudo. Ou seja, eu peguei a ciência pura, que é o conhecimento ali da física, e apliquei a um aparelho, a um objeto. Se eu faço isso, eu já passo da ciência pura para a ciência aplicada, que já visa a geração desses produtos. Bem tranquilo, A diferença entre ciência pura e ciência aplicada. No próximo slide aí temos entre ciência e tecnologia pode ser ilustrado a revolução industrial, o domínio e a aplicação da eletricidade, da biotecnologia, da energia nuclear e da nanotecnologia. Bem, como eu acabei de dizer, pessoal, é a relação praticamente da ciência pura, aliás, da ciência aplicada, se utilizando da ciência pura para produzir alguma coisa. Por exemplo, da questão da revolução industrial, das máquinas ali, se utilizou-se muito desses conteúdos puros, Por exemplo,
para mim montar uma esteira onde passavam os equipamentos para serem montados, uma linha fordista, né? Ali envolve vários conhecimentos, mas a aplicação da esteira em si, né? Precisou de quê? Precisou da matemática, precisou da química para fazer aquele tecido ali, ou seja, aplicou a ciência pura, ou seja, ciência aplicada é a aplicação da ciência pura para desenvolver algum produto ou algum objeto, né? Então, ó, como funciona a estrutura de uma pesquisa científica, né? Como é feita essa pesquisa científica, que é o que dá base à criação desses objetos, né? Que é a relação entre demonstra uma relação entre a ciência pura e a ciência aplicada. Primeiro, ocorre uma observação de algum fenômeno, né? Depois, você gera uma hipótese, alguma pergunta. Por que? Vamos dar um exemplo aqui, né? Celular, uma observação. Vamos supor que a gente vai inventar o celular, supondo, né? Eu fiz uma observação de que tem como, de alguma forma, que eu olhei lá, né, me conectar com uma pessoa falando por algum aparelho. Eu pensei isso, né, de telecomunicações. Aí então eu vou fazer o quê? Vou sugerir uma hipótese. Eu posso fazer esse aparelho se eu fizer isso, certo? Então isso é a minha hipótese. Vou ter que juntar esse fio branco com esse fio amarelo. Isso é uma hipótese. Depois eu faço o quê? Um experimento. Será que eu juntando esse fio branco com esse fio amarelo realmente vai ligar? Ele realmente vai fazer uma ligação? Eu não sei. Ou seja, eu fui da minha parte experimental. Estou fazendo testes para ver se funciona ou não. Depois, feito esses testes, né, eu vou para onde? Para análise. Vou analisar que resultado foi que eu obtive desses testes. Desse teste, ligando esse fio azul com esse fio verde, né? Que resultado foi que eu tive? Eu consegui falar com outra pessoa, né? O telefone funcionou direito, certo? Então, pessoal, esse método científico, né? Essa pesquisa científica, a sua estrutura, demonstra muito bem a relação entre ciência pura e ciência aplicada, né? Vamos lá. As pesquisas científicas, no próximo slide aí, ó, as pesquisas científicas são feitas em que tipo de ambiente? Público ou privado? Bem, pessoal, essas pesquisas podem ser feitas tanto em ambiente público, nas universidades, né, federais e estaduais, como em indústrias, né, ou então em universidades particulares, ou em próprias empresas, né. Por exemplo, um estudo sobre um remédio que venha a melhorar a dor de cabeça, por exemplo. Pode ser uma instituição, feito por uma instituição privada ou pela própria empresa, né? Um pesquisador consegue escolher o que vai pesquisar? Sim, né? Ele tem aquele ramo, aquele tema geral dele. No nosso caso, a gente utilizou como exemplo o celular. Eu vou estudar sobre meios de comunicação. Esse é o tema dele, né? Uma pesquisa científica precisa ter um objetivo? Precisa, né, pessoal? E precisa estar bem claro esse objetivo. Porque de que adianta estudar por estudar? É como se fosse estudar por estudar. Não, esse método não está englobado na questão da pesquisa científica, né? Eu tenho que ter um objetivo para tal estudo. Vou estudar o celular porque eu gosto de estudar como ele se comunica com outro celular. Não, tem que ter algum objetivo. Eu quero facilitar a comunicação entre as pessoas. Esse é o meu objetivo, certo? Só um exemplo. Uma pesquisa científica precisa ter uma utilidade prática? Nem sempre, né, pessoal? Não necessariamente tem que ter essa utilidade na prática em si, né? Ela pode ser uma utilidade, por exemplo, vamos supor aqui, eu descobri que uma peça menor melhoraria o funcionamento de uma máquina ou melhoraria o ambiente, né? Ou seja, dessa forma, ele não é prática em si, aquele conhecimento em si de melhorar o ambiente, por exemplo, de melhorar a temperatura
de um ambiente através de um equipamento. Ele não teve uma utilidade prática direta, mas sim de forma indireta, certo? No exercício aí, ó, temos o seguinte. Aliás, para esclarecer melhor, né, pessoal, só voltando um pouco. Uma pesquisa científica precisa ter uma utilidade prática? Direta, não. Sempre tem indiretamente, né? Mas não diretamente. É bom deixar claro isso, né? O exercício, vamos agora para a parte de exercício. Com toda a automação que acontece atualmente nas linhas de produção, seria possível produzir bens de consumo sem trabalho humano? Vamos pensar, né, pessoal? Seria possível a gente construir máquinas, continuando com o celular, ou carro, ou avião, ou objetos mais simples, como uma caneta, como uma mesa? Seria possível produzir bens, esses bens sem o trabalho humano? Não tem como, né, pessoal? Quem é que iria serrar a madeira, né? Que modelo é que teria uma mesa? Quem é que faz esse modelo, né? Quem é que vai tirar as medidas? Embora a tecnologia esteja avançada, né, mas precisa de alguém por trás aí para poder manipular essa tecnologia para fazer o que deve fazer, certo? Vamos lá. Explique a diferença entre ciência pura e ciência aplicada. Bem, pessoal, isso aqui é o objetivo dessa aula, né? Esclarecer essa diferença, né, entre ciência pura e ciência aplicada. Ciência pura é o conhecimento por si só. E ciência aplicada é a aplicação desses conhecimentos para produzir algo, certo? Então, bem tranquilo, né, pessoal? A diferença entre ciência pura e ciência aplicada.